Pensa numa semana agitada. Na Assembleia Geral da ONU, teve o Lula distribuindo paçoquinha, teve o Trump falando que rolou uma química entre ele e o Lula, talvez tenha sido a paçoquinha, amendoim, sabe como é que é, né? Às vezes esquenta o clima. Teve o Netanyahu fazendo um discurso pras moscas, teve empresa sancionando Israel, teve ofensiva da OTAN e da União Europeia contra a Rússia. Isso tudo nos últimos dias. Aqui no Brasil também a gente teve algumas mudanças no cenário político, algumas peças do tabuleiro estão se afastando, outras estão surgindo, enfim. A semana foi agitada, a semana foi bem movimentada e esse aqui é o Radar da Bolsa, o seu programa semanal para entender o que está acontecendo no mundo, para entender o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo no Brasil, sempre com o foco de colocar dinheiro no teu bolso. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Pilati e aqui eu te ajudo a investir de um jeito simples e seguro para receber renda passiva. Então, bora para cima, começar falando dessa química entre o Trump e o Lula. O que aconteceu entre o Trump e o Lula nessa última semana? A química entre os dois aconteceu após a atuação da JIF junto ao governo americano. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui? Porque é bem importante, tem dois personagens que apareceram ao longo dessa reportagem aqui que são de extrema importância. Então vamos lá. A química de Donald Trump com Lula tem o número 28 na tabela periódica. É o níquel, então não foi bem a paçoquinha que esquentou o clima entre os dois, mas sim um metal que é o níquel. E a aproximação entre os dois líderes não se deu por amor à primeira vista, como Trump fez crer na Organização das Nações Unidas, a ONU. Foi também fruto de intenso trabalho de lobby de empresários brasileiros com negócios milionários nos Estados Unidos, em especial quem? Os irmãos brasileiros Welley e Joesley Batista. Mas, não são esses dois aqui, aqueles dois do mensalão? Deixa pra lá, vamos seguir. Então, segundo o blog, apurou com fontes da política e do mercado, os irmãos brasileiros Wesley e Joesley Batista fizeram um forte lobby com o governo americano. Era isso aqui, a ideia era mostrar que por trás de toda essa química que o Trump trouxe, tem muito dinheiro envolvido, tem o níquel envolvido, enfim, tem vários outros fatores envolvidos. Não é a paçoquinha que o Lula distribuiu, não foi amor à primeira vista, não foi aquela troca de olhares romântica, como o Trump fez crer que teria sido, né? Foi algo muito mais pesado para o bolso do que para o coração propriamente dito. Ainda na esteira de Trump e Lula, a gente tem aqui aquilo que parecia impossível aconteceu, né? Tem aquela narração épica do André Henning, o editor vai colocar aqui, o impossível aconteceu, meu Deus do céu! Então, o Lula falou que o impossível aconteceu sobre encontro com Trump, e aí o governo brasileiro e o americano já estão combinando como vai ser, onde vai ser, quando vai ser esse encontro presencial. Inicialmente o governo brasileiro falou, não, a agenda do Lula tá cheia, ele não vai conseguir se reunir com o Trump. Agora, peraí, vamos repensar o negócio, vamos lá, vamos ajeitar a agenda aqui, vamos lá para os Estados Unidos, nos reunir com o presidente norte-americano, e é isso que vai acontecer. Em breve o Lula vai viajar para os Estados Unidos para se encontrar com o Trump. Aqui no cenário nacional, mais uma notícia que está pegando fogo, e está pegando fogo com base, né, com vistas ao futuro, ao próximo ano, às eleições presidenciais do próximo ano. Aqui está que em conversas reservadas, o Tarcísio avisou que ele está fora da disputa presidencial em 2026 por conta de uma direita fragmentada. E aqui eu vou ter que dizer que eu concordo com o Tarcísio e acho que ele está absolutamente certo. O que aconteceu quando a direita estava toda separada, toda desorganizada, em guerra, em briga? O que aconteceu em todas as eleições? Ela perdeu e o candidato se queimou. Com quem que aconteceu isso? Aconteceu isso com o José Serra, aconteceu isso com o Alckmin, que agora, para voltar à cena política, teve que se aliar ao Lula e virar
o vice-presidente do Lula, então ele se queimou nas eleições contra o próprio Lula lá atrás, nos anos 2000, né? Depois veio o Aécio Neves, uma direita toda fragmentada, toda brigada e tal. A Dilma, mesmo com um governo ali sobre fortes críticas, tanto do mercado quanto da população, quanto da mídia, enfim, a galera não estava feliz com o primeiro governo Dilma e ainda assim o Aécio Neves não conseguiu levar porque a direita estava muito fragmentada. Então, o Tarcísio, se ele não quer se queimar, ele está certo em tomar uma atitude como essa, porque se ele sai candidato, se a direita tá lá toda brigando, vai lançar outros 3, 4, 5 candidatos com potencial de ser presidenciável e fica essa disputa entre eles mesmo, um fica se degladiando contra o outro, não tem uma frente única para atacar o atual governo e aí é derrota na certa. Além disso, a gente tem aqui a informação de que o Hugo Mota falou sobre o Lula que ele foi eleito 3 vezes e está encaminhando para a 4ª. O presidente da Câmara disse que a polarização está travando as pautas e defende debate técnico na segurança pública. Então, o presidente da Câmara já está assumindo que o Lula é o grande favorito e o Tarcísio está percebendo esse clima, está percebendo essa chance menor dele ser eleito e está vazando. Então, muita coisa acontecendo no cenário político para o cenário de 2026 e aí as peças do tabuleiro estão começando a se mexer, algumas saindo de cena, outras entrando com mais força. Isso tudo a gente vai entender qual que vai ser o impacto ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, dos próximos meses, para entender o cenário político, como é que fica. E a nossa bolsa, como é que reagiu a isso tudo? De forma estável, caiu 0,26% nessa semana, ou seja, se manteve ali na média, tá de boa. Chegou a bater recorde essa semana, né? A bolsa bateu recorde novamente essa semana, mas depois disso ela deu uma leve caída. Ela bateu o recorde aqui, 147 mil pontos. Ela bateu na terça-feira e aí depois ela deu uma leve caída. Tá fechando aí em 145,400 aproximadamente. Tá atualizando aqui ainda. Fechou? A bolsa dolarizada teve uma leve subidinha, 0,39% nessa última semana. Por quê? Porque o dólar também teve uma pequena valorização. O dólar teve uma valorização de 0,01% nos últimos 5 dias, teve uma leve subidinha aí ao longo dessa semana. Já que a gente está falando de dólar, já que a gente falou do Trump agora há pouco, vamos falar sobre o índice norte-americano, o S&P 500, que fechou também em leve queda, de forma estável, né? Não dá para chamar isso aqui de queda, 0,18% nos últimos 0,22%, agora acabou de atualizar, 0,22% nos últimos 5 dias. Então, tá fechando num grau de estabilidade, tá de boa, tá tranquilo. Vamos agora para as outras notícias do mundo, vamos lá. O Netanyahu fez um discurso esvaziado, ele fez pras moscas, quase ninguém ficou no discurso do Netanyahu. Brasil e outros países deixaram o plenário da ONU em boicote a Netanyahu. E os diplomatas brasileiros, delegações de outros países, boicotaram o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pouco antes do início do discurso dele lá em Nova York. O que aconteceu? O ato foi pensado como resposta ao descumprimento das decisões do Tribunal Penal Internacional e da Corte Internacional de Justiça. No caso do Brasil, o governo Lula também considera que, ao tratar o presidente como persona não grata, Brasília não teria condições de legitimar o discurso de Netanyahu no pódio. A tensão contra Israel, ela vem crescendo e crescendo muito. Muitos países da União Europeia, o próprio Brasil, já reconhecem o Estado palestino como um Estado legítimo. E isso vai enfraquecendo um pouco mais o Netanyahu e por isso, ou o Estado de Israel, né? Mas como o Netanyahu é quem representa, enfraquece ele como líder e ele vem endurecendo cada vez mais o discurso. Então ele tem um discurso de que
Gaza ainda não acabou, as ações dele em Gaza ainda não acabaram, que ele vai tocar o pau, vai detonar ainda mais Gaza. E aí, isso tudo vai trazendo outros tipos de sanções, como é o caso aqui dessa sanção da Microsoft, que anulou o contrato com Israel usado na vigilância de palestinos. A decisão ocorreu após o jornal revelar o uso da tecnologia na guerra. Então, a Microsoft cancelou o contrato com Israel, que era utilizado ali um software para vigiar os palestinos, e estava sendo feito isso de forma não ortodoxa, de forma não muito correta, segundo a própria Microsoft. Então eles resolveram encerrar esse contrato. Ainda falando sobre o mundo, as ligações com Gaddafi que levaram o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy a ser condenado a 5 anos de prisão. Não é só no Brasil que ex-presidente vai preso ou que é condenado à prisão. Tá lá, Nicolas Sarkozy, na França, também foi condenado à prisão. 5 aninhos para ele, vai ver o sol nascer quadrado, provavelmente, porque lá o país é mais sério, a justiça funciona de forma diferente daqui, não tem prisão domiciliar, não tem prisão em presídio especial, na sede da PF, enfim, não tem uma série de coisas, foi condenado, vai pra cadeia, é nóis. E, por fim, a ofensiva contra a Rússia vem crescendo. Por quê? Um sobrevoo de drones na Dinamarca levanta suspeitas de uma ação coordenada contra países da OTAN. O governo diz que voos foram conduzidos por um agente profissional e investiga-se a ligação com recentes ações da Rússia na Europa. Então, o clima de tensão na Europa vem crescendo e crescendo de forma preocupante. Quem não está de olho nisso está deixando o bonde passar. Fica de olho nessa tensão na Europa, fica de olho com o que está acontecendo na Rússia, União Europeia, OTAN, enfim. Não é só a guerra da Ucrânia que está pegando, não é só a guerra de Israel contra a Palestina que está pegando, é todo o contexto. O mundo está fervilhando, está borbulhando, e quem não prestar atenção tende a ficar com o pirulito ou com o pincel na mão. E é isso, esse foi o Radar da Bolsa. Essas foram as notícias mais importantes, as notícias que mais têm potencial de impactar o teu bolso, e a gente precisa discuti-las, entendê-las, para não ser pego de surpresa, para não tomar nenhuma atitude de forma precipitada. Até porque o investidor que entende o movimento das peças do tabuleiro não se impressiona com manchete, não vende barato, não compra caro, entende que o jogo é um jogo de longo prazo e que, se ele souber se movimentar direitinho, a carteira dele cresce, ele conquista a independência financeira muito mais rápido, de forma muito mais sólida e de forma muito mais rentável. Então, o Radar da Bolsa fica por aqui, a gente se encontra na próxima semana. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, e até a próxima. É nóis, tamo junto.